Boa noite a todos, paz do Senhor. Aqui o louvor terminou 5 minutos antes, ó. Eu não estou enganado. Vamos orar, fecha os teus olhos por gentileza. Curve a tua cabeça, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Apresente a tua vida ao Senhor nesse momento. Essa noite o Senhor quer falar com você, em nome de Jesus. Ô Espírito Santo, vai ministrando na vida de cada um que está aqui hoje, cada um que está nos acompanhando pela internet, que o teu Espírito possa estar ministrando nessa noite, derramando azeite, derramando unção, derramando poder, derramando graça, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, vai derramando do teu poder sobre cada família que está aqui, cada família que está nos acompanhando, em nome de Jesus. Meu Deus, vai preparando o coração como uma boa terra, uma terra arada, uma terra preparada, assim como o agricultor, quando ele vai lançar a semente, ele prepara a terra antes. Ele tira as pedras, os espinhos, aqueles entulhos que estão na terra, que nessa noite o Senhor possa estar já preparando o nosso coração para ser como esta boa terra daquele agricultor prudente, sábio, em nome de Jesus Cristo. Espírito Santo vem, Espírito Santo seja bem-vindo nesse lugar, Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, há pessoas aqui nessa noite, pessoas que estão nos acompanhando, que elas estão sedentas por Ti, Espírito Santo, que elas estão clamando por Ti, que elas estão pedindo a Tua presença, pedindo, Senhor, que o Senhor venha manifestar o Teu Espírito agora na vida delas, na casa delas, na sua família, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Eu oro para que você receba em nome de Jesus um batismo de poder do Espírito Santo de Deus nessa noite. Que o teu coração seja incendiado pelo Espírito Santo. Espírito Santo, toca em cada um que clama por Ti, que pede por Ti nessa noite, cada um que suplica pela Tua presença e tem colocado a esperança no Senhor. Vem, Espírito Santo, renovar nessa noite, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, amém. Glória a Deus, oh Jesus, aleluia, glória a Deus. Você sabe que hoje, primeiro, o pastor Sandro, ele está na estrada ainda, está chegando ainda, então hoje nós temos essa incumbência de substituí-lo, amém? Não é fácil, mas com a graça do Espírito Santo do Senhor, nós o faremos, amém? Louvado seja o Senhor. É uma alegria estar com você que veio hoje à casa do Senhor, você que está nos acompanhando pela internet, que Deus te abençoe muito em nome de Jesus Cristo. Você sabe que nesse dia eu orei muito e pedi, Senhor, o que o Senhor quer que eu fale? Porque o que falar não falta, mas o que o Senhor quer que nós venhamos aqui falar. Porque, querido, eu quero dizer uma coisa para você, apesar de nós estarmos no dia 11 de dezembro já, muita água vai passar por baixo dessa ponte ainda. Então, querido, eu quero dizer para você que nós precisamos estar alicerçados, fundamentados, ancorados em Jesus. Porque senão, querido, estas águas podem nos arrastar também, nos levar também. Em nome de Jesus. Aquele homem prudente, diz o Senhor, quando ele conta a parábola do homem sábio, do homem prudente, ele diz que o homem prudente é aquele que ouve a sua palavra e a pratica. Esse é como aquele homem que construiu a sua casa sobre a rocha, colocou a sua casa alicerçada, fundamentada sobre a rocha, e veio as águas, vieram as chuvas, e ela permaneceu em pé. Eu quero primeiro dizer algo para você. Você sabe que nem toda enxurrada, nem toda enchente, nem todo temporal é do inimigo. Às vezes Deus permite para nos provar, para provar-nos e para nós descobrirmos, nós aprendermos aonde nós estamos alicerçando a nossa vida. Onde você está alicerçando a tua vida? É sobre isso que eu quero falar nessa noite. Hoje eu quero falar com você sobre como você tem se relacionado com Jesus. Porque, como eu disse, queridos, um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então ainda tem muita água para passar, tem muita água para passar embaixo dessa ponte, e nós precisamos estar fundamentados no Senhor. E isso é feito dia a dia. Não é só quando você está aqui nos acompanhando, é quando você está na tua casa e você fecha a porta do teu quarto e ali no secreto você coloca os teus joelhos no chão e você ora e você clama ao Senhor e espera a voz do Senhor, ouvir a voz do Senhor falando com você. Ali você apresenta as tuas necessidades, as tuas lutas.
Querido, nós precisamos aprender a esperar no Senhor, porque o Senhor vai permitir com que chuvas venham, enxurradas venham bater na nossa casa, para que nós saibamos se nós estamos construindo da forma certa ou não. Querido, nem tudo que é removido, que é destruído, que sai da nossa vida é ruim. Porque se isso está saindo da nossa vida, está sendo arrancado, tirado. E a verdade é que a gente costuma se apegar nas coisas e às vezes dói, né, quando tira alguma coisa de nós. Mas é necessário para que o novo de Deus possa vir. Querido, eu quero dizer para você, profetizar na tua vida, que há o novo de Deus para você. As coisas velhas vão ficar para trás. Isso não é só no dia que você se converte, aceita Jesus e muda os teus caminhos. Isso é todo dia. Todo dia nós vamos deixando as coisas velhas, as coisas do velho homem, da natureza corrompida para trás, e nós vamos recebendo e vivendo o novo do Senhor nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém? Por isso eu quero falar para você de Jesus nessa noite, porque Jesus é onde nós precisamos estar fundamentados. João capítulo 1, verso 12, eu quero que você abra ali, é um texto muito conhecido. A maioria não precisa nem abrir a Bíblia, já sabe o que eu vou ler. A todos quanto receberam, amém? Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. 1:12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Eu quero dizer para você que você, conforme diz a palavra, você é filho de Deus. Você que recebeu Jesus Cristo na tua vida, você é filho de Deus. Você foi enxertado na família de Deus. Você agora pertence a Deus. Você tem um Pai nos céus que te ama. E Ele está dizendo, olha, todos os que o receberam Jesus. Declararam Ele como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Agora são filhos de Deus. E eu e você somos filhos de Deus. Eu e você pertencemos a Ele. Querido, nada mais acontece nas nossas vidas sem a permissão de Deus. Ouça isso, nada mais acontece na nossa vida sem a permissão de Deus. Tudo tem que passar pelo crivo de Deus. E às vezes Deus nos faz esperar, às vezes Deus nos faz lutar, às vezes Deus permite, como eu disse, que venha uma enxurrada bater contra a nossa casa, para que nós sejamos provados, para que nós sejamos direcionados, para que nós possamos talvez redirecionar nossa rota. Em algum momento eu e você podemos ter saído do caminho do Senhor, desviado do caminho do Senhor, e você sabe que é como aquele soldado que faz ali a alça de mira. Se ele fizer a alça de mira 1 milímetro aqui errado, lá na frente, o tiro vai passar longe. Então o Senhor, como nosso Pai, todo dia Ele está nos corrigindo, todo dia Ele está falando conosco, porque não há pai que não corrija o seu filho. Todo pai que ama o seu filho, ele o corrige, porque ele quer o melhor para ele. O Deus quer o melhor para a tua vida. Deus, Ele não quer que você continue padecendo, sofrendo, claro que não, mas Ele precisa que a tua vida seja edificada, Ele precisa que você deixe Ele edificar a tua vida, Ele precisa que você entregue o teu coração, que você comece a andar com Ele, confiar nele, colocar toda a tua fé, toda a esperança nele, porque é assim que um filho faz, queridos. O filho, quando é pequeno, você diz para ele, pula, que o papai te segura, ele pula, ele não pensa duas vezes. Aí quando nós andamos e deixamos de ser criança, aí nós já começamos a pensar que vai doer. Será que ele vai me segurar? Será que ele vai cuidar de mim? Mas Deus, Ele sempre cuida de nós. Até mesmo aquelas provações que você está passando, que você está vivendo, essas provações visam o teu crescimento, a edificação na tua vida, para que você seja um crente forte, um crente com fé, aquele crente com unção, com autoridade de Deus. Ele não quer crente meia boca, Ele não quer filhos que são relapsos, ninguém quer, querido. Nós queremos o melhor para os nossos filhos e nós trabalhamos na vida deles todos os dias, não é assim?
Quando ele acorda, você pergunta se ele escovou os dentes, você cobra ele, você pergunta se ele tomou café da manhã, você pergunta se ele comeu uma fruta, você pergunta se ele escovou os dentes de novo, você faz e vai, é um trabalho contínuo, dia a dia com os nossos filhos, porque você acha que com Deus seria diferente, ou será que nós somos tão bons assim? Nós não somos. Deus tem um projeto e um propósito tremendo para a tua vida, mas para isso eu tenho que entrar nesse caminho de Deus e deixar Ele me conduzir, e deixar Ele me levar, porque Deus é amor, Deus é Pai, e se eu não deixo, e se eu não entro nesse caminho, todo dia o Senhor, pelo seu amor, pela sua misericórdia, Ele vai tentar me trazer para esse caminho, às vezes Ele vai colocar situações difíceis. Abra a tua Bíblia em João 3,16, é a continuação da palavra dessa noite. João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu único filho. Querido, Ele não deu qualquer coisa, Ele deu seu único filho, seu filho unigênito. É isso que a palavra unigênito significa, único filho. Ele entregou por mim e por você, porque Deus amou o mundo todo. Ele não amou só alguns, Ele amou todo mundo. Ele quer salvar a todos. O Senhor não tem prazer na morte do ímpio. O Senhor quer que todos nós possamos ir para ter com Ele a vida eterna. É o propósito original da criação, é andar com Ele. E se você continuar lendo este versículo, você vai ver que ele diz exatamente isso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê, todo que nele o quê? Crê. Eu e você precisamos crer. Crer fala de fé, fala de confiança, de andar com Ele, de confiar nele, de dar a nossa vida para Ele e dizer: Senhor, o Senhor está cuidando de mim, o Senhor está todo dia cuidando de mim, eu não duvido disso. Você que está nos acompanhando aqui tem passado dias difíceis de solidão, sozinho, sozinha, o Senhor está com você, porque o Senhor entregou seu único filho, para que ele de unigênito agora se tornasse primogênito, o primeiro filho, e você vem na sequência. Eu e você somos os filhos que seguem o primogênito. Mas preste atenção, a palavra diz ainda assim: não para que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Como dizem, querido, por aí, é sobre isso, é sobre ter a vida eterna. Talvez a principal, querido, talvez não, me perdoe, o principal motivo de Jesus ter vindo é para que nós não pereçamos na morte eterna, no inferno. Não sejamos lançados no inferno, mas tenhamos a vida eterna, viver com o Senhor nos céus, aonde Ele já tem um lugar preparado para mim e para você. É sobre isso, querido, é ter a vida eterna. O nosso lugar não é aqui, nós estamos aqui de passagem. Nós estamos aqui por um tempo. Se você abrir a tua Bíblia, querido, lá em... Não, mais um pedacinho aqui, eu quero que você leia comigo. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Ele veio para te salvar, Ele veio para me salvar. Ele veio para resgatar eu e você, resgatar todos aqueles que dizem: Senhor, eu creio em Ti, Senhor, eu preciso de Ti. Ele não veio, querido, Ele não veio para dizer assim: ó, você eu quero, você eu não quero, não gostei da sua cara, não gostei da sua roupa, não gostei do seu cabelo, você não tem cabelo. Não, Jesus, Ele veio para que todos sejam salvos. Deus, como Pai, quer que todos sejam salvos, para que todos nós tenhamos a vida eterna. A vida eterna é o nosso alvo. E eu e você às vezes começamos a perder tanto tempo com as coisas desse mundo, tanto tempo, e Ele diz: olha, eu não vim condenar, eu não vim julgar, eu vim salvar. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Será que eu e você cremos de fato? Essa é a pergunta que eu e você precisamos fazer. Porque, queridos, a Bíblia ela é um espelho, diz a palavra, aonde eu tenho que ler a palavra, meditar nela e ver: será que eu estou vivendo isso ou não?
Às vezes nós estamos preocupados com as coisas desse mundo, e você pode dizer: pastor, o senhor está falando de vida eterna, mas eu tenho tantos problemas na minha casa. João 6,33 diz: eu vim para que vocês tenham, João 6,33 diz assim, João 10,10, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. João 6,33 diz assim, deu um branco, queridos, desculpe, aqui, porque o pão, Mateus 6,33. Mateus 6,33. Mateus 6,33 diz assim: 1, 2, 3, 33. 6,33. Aí, meu Deus, você viu que deu um branco mesmo, né? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém? Então às vezes você está aí dizendo: pastor, mas você está falando de vida eterna, parece que a vida eterna está tão longe, está tão distante. Mas querido, Jesus veio para isso. Jesus veio para nos salvar e nos levar para junto do Pai. E Ele, queridos, em Mateus 6,33, não vou falar João 6,33, Mateus 6,33 diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Você não precisa ficar preocupado com o que você vai comer, com o que você vai beber, com o que você vai vestir, porque o Senhor vai cuidar de você todos os dias. Querido, a mesma fé, ouça isso que eu vou dizer para você, a mesma fé que eu e você temos para a salvação, é a mesma fé que nós temos para que o Senhor nos alimente todo dia, para que o Senhor nos dê o que beber, o que comer e o que vestir todo dia. A fé é a mesma, não é uma fé diferente, não é uma outra fé que você precisa ter, não, é a mesma fé em Jesus que você tem, é a fé que faz com que o Senhor supra todas as nossas necessidades. Essa é a fé que eu e você precisamos ter. Mas o nosso relacionamento com Jesus, é isso que vai fazer com que a nossa fé, com que a nossa vida esteja alicerçada no Senhor, fundamentada no Senhor. Porque, querido, se nós voltarmos aqui em João 3, diz assim a continuação do texto, João 3,19, o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal, aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade, aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas. Querido, o que é praticar a verdade? Praticar a verdade é praticar a palavra. Praticar a verdade, praticar a palavra é uma declaração prática de que eu amo Jesus. Eu e você não amamos Jesus porque nós vamos à igreja só. Nós não amamos Jesus porque nós acompanhamos os cultos online. Nós não amamos Jesus porque nós louvamos ao Senhor na nossa casa somente. Nós amamos Jesus porque nós demonstramos na prática, com atitudes, com ação, porque a fé sem obras ela é morta. E aí eu digo para você, querido, se nós precisamos estar alicerçados em Jesus, o que nós temos feito com a nossa vida? Como nós temos andado na presença dEle? Será que eu e você temos fundamentado a nossa casa de fato? Ou nós temos muitas vezes só falado, só declarado? E quantas pessoas fazem isso? Queridos, eu creio e falo para você com dor no coração, quantas pessoas fazem isso? Elas falam da boca que amam Jesus, mas na verdade a sua atitude, a sua prática não reflete Jesus, não reflete a prática da palavra. Fala uma coisa, mas quando está lá fora vive outra. Aí, querido, quando vem um tempo difícil, um tempo de luta, de provação, ou quando o Senhor permite uma provação, para que a pessoa acorde, para que ela veja o que ela está fazendo, então, querido, a pessoa diz: puxa, eu estou fazendo tudo errado na minha vida mesmo. Eu preciso mudar as minhas atitudes. Eu preciso voltar para o caminho do Senhor. Porque o meu relacionamento com o Senhor não está certo. O meu relacionamento com o Senhor é um relacionamento onde eu não busco intimidade com Ele, onde eu não busco praticar a palavra de Deus. Buscar intimidade com Ele é praticar a palavra de Deus sempre, em todas as situações. Querido, aqueles que não querem praticar a palavra de Deus são aqueles que praticam o mal. Muitos me perguntam assim: pastor, o que é a justiça? Justiça é praticar a palavra de Deus.
A justiça é fazer e praticar a palavra de Deus. Toda injustiça é não fazer a palavra, não cumprir, não praticar a palavra de Deus. Então, quando nós praticamos a palavra de Deus, nós praticamos a justiça. Quando nós servimos o Senhor, nós andamos com Ele, nós andamos na sua palavra, nós andamos no seu caminho, nós não andamos em outro caminho. Querido, eu quero dizer para você, se os tempos difíceis que estão para vir, se eu e você não estivermos alicerçados no Senhor, ai, amados, nós precisamos estar alicerçados no Senhor, fundamentados no Senhor, porque, querido, você tem visto quantos profetas têm declarado, profetizado os tempos de luta, os tempos difíceis que virão. Por isso que a palavra de hoje é sobre Jesus, porque nós estamos terminando esse ano, mas ainda tem muita água para passar embaixo dessa ponte, amados. Tem muita coisa pela frente ainda. Se eu e você não estivermos firmes no Senhor, nós corremos o risco de ficar para trás. Quantas pessoas já estão, querido, com a sua fé abalada, porque estão esperando que aconteça isso, e aí o tempo, a impaciência, está abalando a sua fé espiritual. Querido, não deixe a sua fé espiritual ser abalada pelas coisas naturais. De jeito nenhum. Você precisa estar fundamentado no Senhor e só nele. Tudo mais o Senhor vai fazer. O tempo é dele. Ele vai fazer no tempo dele, não é no nosso tempo, não é na nossa hora. Se você puder, por gentileza, abrir a tua Bíblia, eu quero falar um pouco sobre isso. Lá em Lucas capítulo 7. Porque aqui nós podemos olhar esse texto e enxergar o que nós temos feito. Lucas capítulo 7. Abra comigo lá no versículo 36. Será que nós temos tratado o Senhor como um convidado na nossa vida ou como Senhor? Como Senhor. O que nós temos feito? Porque aqui diz que um fariseu convidou para que Jesus fosse jantar com ele. E Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. Então a palavra do Senhor está dizendo que havia um fariseu, e você sabe que fariseu era um cara que conhece a palavra, é um sujeito que segue uma vasta quantidade de regras, de leis, que tem uma série de leis e tradições que são de homens, que são colocadas de forma superior à própria palavra de Deus. E ele convida Jesus para ir na sua casa jantar, e Jesus vai. E eu quero dizer para você que Jesus vai na casa de todos nós, na casa de cada um que está aqui. Quando você convida, o Senhor vem. O Senhor está aqui, o Senhor está aí na tua casa. E esse fariseu convida ele para o jantar, e ele vem, e ele vai até lá, e lá tem um lugar para Jesus sentar. Assim como nós fazemos. Quando nós convidamos alguém, tem um lugar para essa pessoa sentar lá. Agora eu quero dizer uma coisa para você: Jesus não pode ser um convidado na nossa vida. O nosso erro é tratar Jesus como um convidado na nossa vida, como alguém que tem um lugar quando nós fazemos um jantar, mas que não tem lugar quando nós estamos passando pelas lutas, pelas tribulações, quando nós estamos naquele momento difícil. Sabe, ele tem lugar ali naquele horário do almoço, do jantar, talvez um café da tarde, mas ele não tem lugar nas altas horas da noite, naqueles momentos difíceis, naqueles momentos de luta, naqueles momentos onde há às vezes batalhas que estão acontecendo dentro da tua casa. Você quer tratar Jesus, e aquele fariseu queria tratar Jesus como um convidado, como alguém que tinha um lugar na casa dele, mas não era para ele ficar lá o tempo todo, só de vez em quando. Você e eu não podemos tratar Jesus dessa maneira, como um convidado, porque senão nós não vamos alicerçar as nossas vidas nunca. E aí o Senhor vai permitir com que as tempestades venham para abalar a nossa casa, para que nós possamos tomar posição. Quantas pessoas hoje o Senhor falou para mim e disse: olha, tem muita casa que eu estou chacoalhando, porque eles precisam tomar posição, porque eu não sou um convidado, eu sou Senhor. Querido, eu e você somos filhos, mas Jesus como Senhor, nós somos servos. E o servo, querido, faz aquilo que ele manda, não faz aquilo que ele quer.
O servo não tem Jesus como um convidado, ele tem como Senhor dentro da sua casa, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Eu e você precisamos colocar Jesus como Senhor na nossa casa, porque senão tudo aquilo que nós lemos lá em João 1,12, João 3,16, Mateus 6,33 não tem valor para nós. Por que a palavra de Deus não funciona na minha vida? Não funciona porque Jesus tem sido só um convidado. Abra a porta da tua casa, do teu coração. Ouça o que eu vou dizer para você. Toda porta é importante, querido. Nas nossas vidas, toda porta é importante, ela sempre está trancada. Não é assim? A porta da tua casa está trancada? Quando você está lá dentro, ela não está trancada? Você vai dormir, você não deixa ela trancada? Toda porta importante nas nossas vidas, ela fica trancada sempre. E eu vou dizer mais uma coisa para você. Normalmente ela só abre, sabe por onde? Por dentro. Não que você não possa abrir por fora, mas é por dentro. Então nós precisamos abrir a porta de dentro para fora, para que Jesus possa entrar. Toda porta importante precisa ser aberta para Jesus Cristo. Na tua casa e na minha casa não podem haver portas que estejam fechadas para Jesus. Jesus não pode ser uma visita e não pode ser um convidado. E a palavra do Senhor diz que, continuando esse texto, eis que uma mulher da cidade pecadora, entenda, prostituta, sabendo que ele estava à mesa da casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Então essa mulher, que era uma prostituta conhecida da cidade, soube que Jesus estava na casa daquele fariseu. E você sabe que quando havia um jantar, naquela época, importante, podia haver pessoas assistindo. Elas podiam entrar para assistir o jantar. É verdade isso. Hoje não é um costume, né? Mas elas podiam entrar e participar assistindo aquele jantar com aquelas pessoas importantes. Elas não participavam da mesa, mas elas ficavam lá assistindo. E diz que essa mulher, sabendo que Jesus estava lá, claro que ninguém esperaria que uma mulher pecadora, prostituta, iria entrar naquele lugar, mas ela entrou, ela não teve vergonha. Sabe por que ela não teve vergonha? Porque ela reconheceu o seu pecado. Ela reconhecia o seu pecado. Ela reconhecia aquilo que ela precisava mudar e ela não queria esconder mais isso de ninguém. Às vezes nós queremos esconder e mantemos a porta fechada, que nem Jesus pode entrar. Eu falei sobre isso outro dia. Confessai os vossos pecados uns aos outros para seres curados. Se nós não confessarmos, querido, nós não vamos ser curados. E essa mulher, ela entra lá com um vaso de alabastro, é tipo uma pedra, tá? É uma tipo de uma pedra esculpida, enfim. E aí dentro havia um unguento para ungir, era um perfume. E essa mulher entra até lá porque ela vê que Jesus está ali naquele lugar. Então, querido, essa mulher é um contraste com o fariseu. Essa mulher é um contraste da religiosidade morta com aqueles que vivem para Cristo, com aqueles que reconhecem que Ele é o seu Senhor e não só um convidado. Aquela mulher, ela entra lá naquele lugar e ela diz: Jesus está aqui, eu quero Ele. Como você tem tratado Jesus na tua casa? Quando você convida Jesus, como Ele fica na tua casa? O que você deixa Ele fazer na tua casa? Você deixa Ele mexer nas gavetas, naquelas coisas escondidas, e você deixa Ele abrir os armários, você deixa Ele entrar naquele quartinho lá do fundo da bagunça, lá onde você guarda as tuas coisas, guarda aquelas coisas que você gosta. Aquela mulher vai até Jesus porque ela reconhece, ela chega lá, querido, com a sua porta aberta, dizendo: Jesus, eu estou aqui, Jesus. Eu reconheço quem Tu és. Reconheça quem Jesus é, porque quando você reconhece quem Jesus é, Ele começa a transformar a minha e a tua vida. Ele vai transformar a tua vida, vai mudar a tua história, vai mudar todas as coisas, porque você reconhece Ele agora, e você diz: Senhor, tudo é Teu. Eu vou parar de tentar fazer do meu jeito, eu vou parar de impedir que o Senhor mude áreas da minha vida que eu não quero, porque muitas áreas da nossa vida nós queremos fazer do nosso jeito. Nós queremos que Jesus mude, mas mude como nós queremos, não como Ele quer.
ou como Ele quer. E aí esta mulher, ela entra lá com esse vaso de unguento. No versículo 38 diz assim: estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e os ungia com o unguento. Querido, enquanto aquele fariseu chamou Jesus para ser um convidado no seu jantar, aquela mulher, ela entra, ela se prostra aos pés de Jesus, ela começa a chorar aos pés de Jesus, reconhecendo o quanto ela precisa, o quanto ela depende de Jesus, reconhecendo quem Ele é, Filho unigênito de Deus, para que veio ao mundo para salvar a sua vida, para levá-la para a vida eterna, porque ela sabia que ela estava aqui só de passagem, e ela não queria ir para o inferno, não queria ir para a morte eterna. E ela vai lá e se prostra, e ela se prostra aos pés de Jesus e começa a chorar, e lavar os seus pés com lágrimas, secar os seus pés com os cabelos, e depois, querido, ela começa a ungir os seus pés. Será que nós temos feito isso com Jesus? Temos esse reconhecimento de quem Ele é? Ou temos tratado Ele de uma forma formal, religiosa, fria? Como você tem feito? Como nós temos feito? Será que a frieza do nosso coração é tão grande? Será que a frieza do coração é tão grande que nós não conseguimos mais olhar para Jesus e reconhecer nele o nosso Salvador, aquele que deu a vida por nós, para nos dar a vida eterna, para nos levar para o Pai? Será que nosso coração está tão endurecido assim? Será que nós nos perdemos no caminho? Será que nós desviamos do nosso caminho e começamos a seguir por outro e agora não estamos mais achando Ele? Eu lembrei de um texto aqui que veio ao meu coração. Marque aí, vá lá para Apocalipse capítulo 3. Amados, Apocalipse capítulo 3 fala de duas igrejas. Fala de duas igrejas. As duas últimas igrejas de Apocalipse capítulo 3, a igreja de Filadélfia e a igreja de Laodiceia. 3:14. Eu não vou ler a igreja de Filadélfia, você pode ler em casa depois. A igreja de Filadélfia é a igreja como aquela mulher, que está aos pés do Senhor, que reconhece a sua fraqueza, as suas limitações, mas sabe que a sua força é o Senhor. Aquela mulher que ama Jesus a ponto de não ter vergonha e na presença de todos ir lá se prostrar e chorar aos seus pés, reconhecendo que é pecadora e precisa do perdão de Deus. Eu quero dizer uma outra coisa para você antes de ler esse texto. Jesus, quando Ele chegava em alguns lugares e vinha algum enfermo, Ele dizia, antes de curar o enfermo, sabe o que Ele dizia? Os teus pecados estão perdoados. E aí as pessoas olhavam para eles, principalmente os fariseus, e diziam assim: quem é esse que tem poder para perdoar pecado? Aí Ele dizia, para que você saiba que eu tenho poder para perdoar pecados, e foi-me dado poder. Ele curava aquela pessoa. A cura, escute isso que eu vou falar para você, o perdão e a cura andam juntos. Ah, você está querendo cura, mas você não está querendo perdão. Você está querendo cura, mas você e eu não reconhecemos que precisamos do perdão. Nós precisamos reconhecer que precisamos do perdão para receber a cura. Porque o perdão e a cura andam juntos. A cura sem o perdão é só um show. Escute o que eu vou dizer para você. As pessoas falam, eu quero os dons para quê? Para você ser um showman? Não. Os dons do Espírito Santo, eles são dados para a edificação da igreja. Os dons do Espírito Santo, eles são dados para que Jesus seja exaltado e glorificado. Para que as pessoas se convertam, para que as pessoas vejam os sinais e elas sejam impactadas e digam, eu quero Jesus na minha vida. Eu me arrependo dos meus pecados porque eu estou vendo um poder que eu nunca vi. Por isso eu quero dizer para você, que se você que está aqui na tua casa hoje,
e você quer esse perdão, Jesus já está te curando. Ninguém precisa orar por você não. Ninguém precisa orar por você não. Como eu disse antes, as curas que acontecem muitas vezes são sinais para que as pessoas se convertam. Como tem acontecido aqui, as pessoas têm visto as curas, têm ouvido falar das curas que acontecem aqui. Sabe o que elas fazem depois? Elas entram em contato com uma moderadora lá no Telegram e são encaminhadas para um pastor, e ali a pessoa aceita Jesus, confessa os seus pecados e entra como membro da igreja. Queridos, aquele poder, aquele sinal foi um caminho, foi uma maneira de ser resgatada, de ser pescada, de ser como um peixe é pescado na rede. Mas o perdão e a cura, eles andam juntos. E aqui, queridos, em Apocalipse capítulo 3, é uma palavra dura, mas é uma palavra necessária para nós. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve, entenda uma coisa, era uma igreja que existia, ela estava lá de fato, ela existia, porém essa igreja, ela também é uma igreja que ela representa um tempo, ouça isso, um tempo espiritual. Um tempo espiritual. E lá nessa igreja de Laodiceia, o anjo diz assim: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras. Preste atenção, se você não consegue enxergar aqui alguém que conhece a palavra de Deus, mas não vive. Ele diz então: conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem me deras fosses frio ou quente. Sabe o que ele está dizendo aqui? Ou você é frio, já que você quer o pecado, chafurde no pecado de uma vez, se suje, porque a pessoa ainda vai ter chance de se converter, de mudar a sua vida, de tomar uma posição. Agora, se você é quente, fique cada vez mais fervoroso. Cada vez mais fervoroso. Agora ele diz assim, para esses que têm andado com um pé cá, outro lá, que uma hora corre para cá, outra hora corre para lá. Ele diz assim: assim porque és, se não é quente nem frio, é o quê? Morno. Morno, você já bebeu água morna? Hã? Água morna. Porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, olha o que essa pessoa diz, e eu vejo aqui aquele fariseu. Aquele fariseu, quando chama Jesus para ser um convidado do seu jantar, ele se vê dessa maneira. Ele se vê assim: pois dizes, estou rico, abastado, e não preciso de coisa alguma. Por isso eu vou fazer um jantarzinho aqui para Jesus. Por isso eu vou fazer de Jesus aqui um convidado nessa noite. Por isso eu vou dar um espacinho para Jesus aqui hoje na minha casa. É isso que aquele fariseu fez. E porque dizes, estou rico, abastado e não preciso de coisa alguma, nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Então as pessoas olhavam para aquele fariseu e viam ele como um exemplo, um homem reconhecido, um homem de posses, um homem que conhecia a palavra, um homem que até chamou Jesus para entrar na casa dele. Mas Deus o via como pobre, cego, nu, miserável. Querido, nós não podemos, Senhor, não permita que nós sejamos mornos, em nome de Jesus. Você sabe que a quem é dado mais será cobrado, e às vezes nós esquecemos que porque nós conhecemos a palavra de Deus, nós seremos cobrados mais do que aqueles que não conhecem a palavra de Deus. Muito mais. E ele continua ainda dizendo assim, olha a recomendação dele: tem jeito, claro que tem jeito. Talvez você pode estar se dizendo assim: pastor, eu tenho feito isso, Jesus não tem reinado na minha vida, não tem sido Senhor na minha vida, e eu quero que Ele reine agora. Senhor, tem jeito? Tem. Ele diz aqui: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres. O que é ouro refinado, querido? É a santidade. É a santidade. Vestiduras brancas para te vestires, santidade, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas.
Aquele fariseu, ele não enxergava a situação que ele estava. Ele achava que ele era um super-homem. Ele achava que ele era alguém especial para Deus. Mas ele não sabia que ele fazia tudo do jeito dele, como ele queria, do modo dele. Ele não seguia a voz de Deus. Porque todos os profetas profetizaram, toda a palavra profetizou a vinda de Jesus, e Jesus estava na sua casa, e ele o recebeu como um convidado qualquer. E você vai ver aqui nesse texto que ele ainda fez pior. Enquanto aquela mulher pecadora, sem conhecimento nenhum, ela olhou para aquela mulher, e aquela mulher então vai lá e se prostra aos pés de Jesus e diz: Senhor, eu quero começar tudo de novo na minha vida. Você quer começar tudo de novo na tua vida? Do zero? Jesus é aquele que permite que você comece do zero a tua vida. Jesus é aquele que permite que você dê ali um reset na tua vida, e agora começa do zero, sendo uma nova criatura, e Ele vai à tua frente transformando e mudando a tua vida. Mas para isso você tem que fazer dele Senhor, não só um convidado. Não faça dele só um convidado. Ele ainda diz assim: eu repreendo e disciplino. Olha o que nós falamos aqui no começo do culto hoje. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Então muitas vezes, como eu disse antes, essas tempestades, elas vêm do Senhor para nos corrigir, para nos fazer voltar para o caminho. Porque, querido, no momento da luta, você sabe que um soldado primeiro ele é treinado para depois ir para a luta. O Senhor não quer que a luta chegue na tua vida e você não esteja preparado. O Senhor não quer que as dificuldades cheguem na tua vida e você não esteja preparado para enfrentá-las. Você precisa estar preparado para enfrentá-las, e o Senhor, como Pai, Ele está te disciplinando, te ensinando, para que você possa enfrentá-las forte, com vigor, com fervor, com confiança, com esperança, em nome de Jesus. Querido, voltando lá para Lucas, ao ver isso, o fariseu que o convidara, ou seja, o fariseu que convidou Jesus, ao ver aquela mulher ali chorando aos seus pés, beijando os seus pés, ungindo com unguento, disse consigo mesmo, ou seja, ele falou no coração dele, ele pensou, ele disse assim: se este for a profeta, olha o que ele fala de Jesus, se este for a profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Querido, você quer um sinal de que as coisas estão mal? Quando não se tem amor pelo próximo, quando se tem desprezo pelo próximo, é um sinal de que as coisas estão bem mal, que as coisas estão indo por um caminho bem errado. Bem errado. E ele então aqui julga porque Jesus deixou aquela mulher tocar. Claro que os judeus tinham toda uma série de leis cerimoniais, que aquela mulher era considerada uma pessoa impura. Então se ela tocasse em alguém, essa pessoa ia ficar impura e teria que passar por uma cerimônia, vamos dizer assim, de lavagem, de limpeza. E isso não era uma coisa assim, instantânea, imediata. E aliás, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque nós estamos nos tornando uma geração, e já somos, aliás, uma geração imediatista. Queremos tudo na nossa hora, no nosso tempo. Não sabemos esperar, não temos paciência. E aqui aquele homem então julga e diz: olha, se esse aí fosse profeta, ele não deixaria essa mulher, querido, que estava adorando Jesus, que estava tocando no coração de Jesus, que estava atraindo a atenção de Jesus, naquele lugar onde era só formalidade, era um lugar frio e morto. Assim como tem muitos lugares que Deus não está nem lá, que o Espírito Santo não está nem lá, porque as pessoas já não se importam mais. Por isso eu pergunto para você hoje, eu preciso perguntar isso para você:
Porque eu tenho que ter essa resposta, você também tem que ter essa resposta. O que você está fazendo aqui nessa noite? O que você está fazendo aí nessa noite? Ouvindo a palavra. Quem você quer? Porque aquele homem, querido, estava julgando aquela mulher, a única pessoa que estava adorando Jesus naquela noite, a única pessoa que estava tocando no coração de Jesus naquela noite, a única pessoa que estava reconhecendo quem ele era naquela noite, naquele jantar, era Jesus, era aquela mulher. E a pessoa que convidou, que chamou Jesus para o jantar, foi o primeiro a dizer: pô, se esse aí fosse profeta, eu não deixaria essa mulher tocar nele. Cuidado aonde você tem ido. Cuidado com quem você tem ouvido. Cuidado. Cuidado, porque às vezes a coisa é mais sutil do que você imagina. Às vezes ela é muito mais escondida do que você imagina. Tome cuidado com isso, em nome de Jesus. E ele diz ainda assim, dirigiu-se Jesus ao fariseu. Então Jesus, sabendo o que aquele homem estava pensando, disse-lhe: Simão, uma coisa eu tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Queridos, eu não sei quanto a você, mas isso aqui para mim foi a coisa mais hipócrita que aquele homem ainda falou. Dize-a, mestre. Isso aí não é profeta? Dize-a, mestre. Querido, é a hipocrisia. Deus, ele vê o coração. Você acha que esse homem iludiu Jesus em algum momento? Ele podia ter ficado sem essa. Ele podia ter dito: não, Senhor, não quero nem saber. Mas ele quis dar um de bom. Dize-a, mestre. E Jesus diz para ele assim: certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e outro 50. 1 denário era o salário de um dia de um trabalhador. Naquele tempo se pagava por dia, não era por mês, como é aqui no Brasil, por exemplo. Outros lugares é semanal, mas lá era por dia. Então, um devia 500 denários, ou seja, 500 dias de trabalho, e o outro devia 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Qual deles o amará mais? Preste atenção aqui, eu preciso explicar isso para você. Jesus não está dizendo que aquele que ama mais é mais perdoado, mas ele está dizendo que aquele que reconheceu o seu pecado ama mais. Aquele que reconheceu o tamanho do seu pecado ama mais. Às vezes nós não reconhecemos o tamanho do nosso pecado. Nós achamos, porque nós temos uma postura, somos educados, temos princípios morais, princípios éticos, nós achamos que nós não temos pecado. Todos nós temos pecado. Todos nós, querido, todos nós estávamos destinados para o inferno, para a morte eterna. Por isso que eu li lá no começo, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tem a vida eterna. Mas para eu crer nele, eu preciso reconhecer que eu sou pecador, que eu preciso do perdão de Deus. E então Jesus conta essa parábola para aquele fariseu. Conta essa parábola e diz assim: ele diz assim, qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: supondo que aquele que mais perdoou. Replicou-lhe Jesus: julgaste bem. Mas é exatamente dentro desse contexto que eu falei. Aquele homem, ouça bem, aquela mulher, ela reconheceu o tamanho do seu pecado, por isso que ela amou Jesus. Aquele fariseu não reconhecia que tinha pecado. Reconheça, eu e você devemos reconhecer que temos pecado, porque a palavra de Deus diz que não há homem que não peque. Todos nós somos pecadores e precisamos do perdão de Deus. É diferente de viver na prática do pecado, é outra coisa. Mas pecado todos nós temos. E ele continua dizendo: e voltando-se para a mulher, disse: Simão, vês esta mulher? Ouça isso. Vês esta mulher? Ele está olhando para Simão, que convidou ele para o jantar, e está dizendo: olha essa mulher aqui agora. Olha para ela. Diz então: entrei em tua casa e não me destes água para os pés. Você sabia que era um insulto naquele tempo
não lavar os pés de um convidado, não ter ali um servo para lavar os pés de um convidado, quando era convidado para um jantar, quando era chamado para um jantar, para um evento. Jesus, o Filho unigênito de Deus, entrou naquela casa e não tinha ninguém para lavar os pés dele. E aí ele está dizendo, Jesus está dizendo, está vendo? Olha só, entrei na tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e enxugou com seus cabelos. Querido, eu vou dizer uma coisa para você. Se eu e você que conhecemos a palavra de Deus, que temos dito somos filhos de Deus, se nós não chorarmos aos pés do Senhor, outra pessoa vai chorar e Ele vai olhar para nós e vai dizer: olha, você não chorou, você não lavou meus pés, mas Ele lavou. Ele chorou, Ele regou os meus pés, Ele se entregou para mim. Enquanto você ficou aqui só olhando, enquanto você ficou aqui me tratando como mais um dia normal da tua vida, será que você tem tratado Jesus como uma pessoa normal, como aquele vizinho? Não, querido, Jesus é Senhor. Como um vizinho, como uma pessoa qualquer. E então ele olha e diz: olha, você não lavou meus pés, mas ela ficou aqui regando os meus pés com lágrimas, porque você não me deu água para lavar os meus pés, e secando com seus cabelos. Porque você não colocou alguém aqui para secar os meus pés. Você fez tudo do teu jeito. Você me desprezou. Você tem ido à igreja, você tem escutado os cultos, você tem feito tudo, mas você vai lá de forma mecânica. Quando você sai dali, volta tudo ao mesmo jeito. Você não confessa o teu pecado, você não muda a tua vida. Você não entrega o teu coração para mim, você não abre a porta do teu coração. Jesus diz lá: eis que estou à porta e bato. Se ouvires e abrir o teu coração, a tua porta, a porta do teu coração, eu vou entrar e vou cear com você. Ele quer entrar, querido. Mas Jesus não é qualquer um. Como que você vai estar alicerçado na rocha para suportar os tempos difíceis? E nós estamos vivendo os últimos tempos. Pastor, o que é os últimos tempos? Ou o que são os últimos tempos? É esse final dos tempos entre a primeira vinda e a segunda vinda de Cristo. Nós estamos no final desse tempo. E se você não alicerçar, querido, a tua vida do Senhor Jesus, você vai ficar, você não vai. Ele vai vir buscar a sua igreja e misericórdia, ninguém. Ele vai vir buscar a sua igreja e quem não estiver alicerçado nele vai ficar. Vai ficar porque não abriu o seu coração, não confessou o seu pecado, não quis de fato fazer Jesus o seu Senhor, não reconheceu no Filho de Deus o Salvador, não creu nele. Creia, querido, entregue a tua vida, confesse os teus pecados, se arrependa, porque a hora que, querido, a hora que o momento de trevas chegar, e ele vai chegar, escute o que eu estou dizendo para você, a noite vai chegar, querido. E quando a noite chegar, quem não estiver alicerçado em Jesus, está lascado. E Jesus ainda continua para ele, e voltando-se para a mulher: ver esta mulher, entrei na tua casa e não me destes água para os pés, esta porém regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo. Ósculo é aquele beijo na face, de reconhecimento, de amor. É um beijo na face, muito comum no Oriente, onde você reconhece, aonde você dá dignidade para a pessoa, aonde você honra a pessoa. E ele está dizendo: eu entrei na tua casa, você não lavou meus pés, você não me deu um ósculo, que nós chamamos, de ósculo santo. Entretanto, desde que entrei, ela não cessa de beijar, sabe o que? Não é o meu rosto, é os meus pés. Querido, eu quero dizer para você de forma figurada, quando foi a última vez que você beijou os pés de Jesus? Quando foi a última vez que eu e você beijamos os pés de Jesus? Reconhecendo quem Ele é, honrando quem Ele é,
reconhecendo quem Ele é e quem nós somos. Aquela mulher, ela reconhecia quem ela era, uma pecadora, que precisava do perdão de Deus. Então ela se prostra aos pés de Jesus, reconhecendo quem Ele é. O menor se prostra aos pés do maior. E ela continua ainda, e continua o texto: não me ungiste a cabeça com óleo, mas essa com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoado-lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas a quem pouco se perdoa, pouco ama. Entenda, eu vou explicar mais uma vez isso para você. Por que ela muito foi perdoada? Porque ela reconhecia todo o seu pecado. Ela reconhecia que era pecadora. Algumas pessoas dizem, quem amar mais a Jesus vai ser... Não, não tem nada a ver, está errado. É o reconhecimento do pecado. O reconhecimento de tudo que o Senhor Jesus fez por mim e por você na cruz. Quando nós reconhecemos o tamanho do sacrifício de Jesus por mim e por você na cruz, então nós o amamos mais. Quando os nossos pés ainda estão enraizados nesse mundo, querendo as coisas desse mundo, eu não consigo reconhecer o que Jesus fez na cruz por mim, porque eu quero estar lá, mas eu também quero estar aqui. E isso não é edificar a casa sobre a rocha. E ele termina o texto dizendo assim: então disse a mulher, perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Do que nós voltamos, a que ponto nós voltamos? Vida eterna. A fé daquela mulher em Jesus Cristo, a confissão dos seus pecados, fez ela ser perdoada. E Jesus disse, a tua fé te salvou, agora ela tem a vida eterna. Foi para isso que Jesus veio, para nos dar a vida eterna. Foi para isso que Jesus veio ao mundo em carne, para nos dar vida eterna. Por isso eu quero convidar você a fechar os teus olhos agora, em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Você que quer entregar a tua vida para Jesus, você que quer declarar Jesus como teu único e suficiente Senhor e Salvador e confessar os teus pecados, você que está aqui na igreja, você que está nos acompanhando pela internet, hoje é o dia da tua vida mudar. Hoje é o dia do Senhor olhar para você e dizer, a tua fé te salvou. A fé no Senhor, a salvação, o perdão, a cura andam juntos, como eu falei antes. Eles não andam separados. Em nome de Jesus, repita comigo, em nome de Jesus. Se você crê, repita comigo, em nome de Jesus. Eu declaro que sou pecador. Confesso os meus pecados. Se tem algum pecado que você não tem confessado, confesse ao Senhor agora em nome de Jesus. Diga nome, pecado tem nome. Pecado tem nome. E eu me arrependo desses pecados em nome de Jesus Cristo. E eu declaro que a partir de hoje, Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, que veio em carne, que morreu na cruz, que ressuscitou ao terceiro dia e que voltará, é o meu único e suficiente Senhor e Salvador. Eu entrego a minha vida, eu entrego o meu coração. Hoje eu quero ser como aquela mulher. Eu não quero ter Jesus como um convidado na minha vida, eu quero ter Ele como Senhor da minha vida. Eu quero que Ele seja o fundamento da minha vida. Eu quero chorar aos pés do Senhor, eu quero beijar os pés do Senhor. Em nome de Jesus nessa noite, eu entrego a minha vida para Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Você não precisa orar agora, só feche os teus olhos. Senhor, em nome de Jesus, para que eles saibam que os seus pecados foram perdoados, Senhor, em nome de Jesus Cristo, o nome que é sobre todo nome. Libera agora a cura para todos aqueles que estão nos acompanhando. Libera a cura para o seu corpo, da cabeça à planta dos pés, da pele aos ossos. Receba a cura no teu corpo, receba a cura na tua alma, em nome de Jesus Cristo, para que você saiba que os teus pecados foram perdoados.
pela fé, você vai ver agora que o teu corpo vai ser curado, toda enfermidade, toda doença, toda maldição, sai agora, em nome de Jesus Cristo, vai embora agora, em nome de Jesus Cristo, o nome que é sobre todo nome. Oh, aleluia, aleluia, receba a cura aí. O Senhor está tocando em você, o Senhor está tocando na tua vida, o Senhor está colocando um pouquinho do seu poder sobre a tua vida nessa noite, para que você seja totalmente curado, para que o milagre de Deus se manifeste na tua vida. Em nome de Jesus, os dons de cura, o dom de maravilha se manifesta agora sobre a tua vida, sobre a tua casa, em nome de Jesus. Porque o Senhor te perdoou, o Senhor te resgatou, a tua fé te salvou hoje, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, glória a Deus, amém, aleluia, louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor, glória a Deus. Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor em nome de Jesus, amém, toda honra e toda glória para Ele, tudo é para Ele, tudo é para Ele, aleluia. Nós vamos entregar agora os dízimos e as ofertas, amém. Você que quer um envelope, nós temos também o Pix, deve estar sendo colocado aí na tela para vocês. Levante a sua mão, você que vai entregar hoje, tem dízimo, tem oferta, você sabe que isso é voluntário, amém? Voluntário, aleluia. Nós vamos orar já, Senhor, em nome de Jesus. Eu quero te agradecer por cada um que está aqui, por cada um que está agora na internet também. Eu peço que o Senhor abençoe toda a obra das suas mãos para que prospere. Meu Deus, que haja multiplicação, o pouco venha a ser muito em nome de Jesus. Derrama da tua unção e do teu poder, Senhor, sobre as famílias. Derrama da tua paz, da tua saúde, da tua proteção. Derrama uma unção poderosa sobre eles hoje, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode vir e trazer aqui o teu dízimo e a tua oferta. Você que trouxe, nosso nobre irmão Luiz Reiser aqui vai estar ungindo as tuas mãos também, em nome de Jesus. E você que está aí na internet, sinta-se ungido também nessa noite, em nome de Jesus Cristo, pela fé, amém? Glória a Deus. Enquanto isso, eu já vou passando alguns recados para você amanhã de manhã, 9h30 da manhã, amém? Nós temos a oração da manhã com o pastor Sandro, já está confirmado, amanhã de manhã, 9h30 da manhã, oração da manhã com o pastor Sandro, amém? Tem sido uma bênção, glória a Deus, você que participa pode testemunhar sobre isso. Amanhã às 14 horas os desdobramentos, e com certeza nós já vamos ter, mais novidades que o pastor Sandro vai trazer, amém? E amanhã à noite às 20 horas a reunião de oração, que nós cremos que tem sido a maior reunião de oração do Brasil, e você que tem acompanhado tem visto ali as curas, os milagres, os testemunhos, amém? De todos os lugares do Brasil e de fora. Então você também é convidado a participar, em nome de Jesus, amém? Vamos ficar de pé, vamos receber a bênção do Senhor. Você que está aí na sua casa também, em nome de Jesus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito estejam sobre todos vocês, e que o Senhor abençoe esta semana que está começando, que o Senhor abençoe a tua casa, a tua família, abençoe os teus negócios, abençoe o teu trabalho, abençoe as tuas finanças, em nome de Jesus Cristo, abençoe toda a tua casa, que a tua casa seja cercada com os anjos do Senhor, guardadas e protegidas em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus por isso. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.